Ontem, vendo essas cenas, a minha filha, de 8 anos, entra na sala, porque eram 6h30, mais ou menos. Acho que 6h30 da tarde, se não me engano, me corri, 6h30, 7 e pouco, era o horário que aconteceu ali o ataque. E na televisão, na Al Jazeera, com imagens ao vivo. E, de repente, eu, tão imerso naquilo, tão mergulhado naquilo, não presto atenção que minha filha está assistindo. E as crianças começam a passar, mortas. As crianças começam a passar com sangue. E minha filha chega para mim e fala: papai, o que é isso? E começa a chorar. E começa a chorar desesperada. Eu abraço ela, Juliana, minha companheira, começa a chorar. Eu abraço as duas e falo: calma, filha, calma. Ela: mas por que as crianças estão morrendo? Olha quanta criança, elas estão com sangue. E ela fala: pai, qual o sentido disso? Por que isso acontece? E eu lembrei, irmão, de uma entrevista que eu fiz com o Noam Chomsky. Eu fiz uma entrevista com o Noam Chomsky, que está até no documentário, que é o primeiro documentário que a gente vai lançar do ICL. E no final da entrevista foi: Chomsky, você tem, na época ele tinha 91 anos, você tem 91 anos de idade. Isso que está acontecendo no mundo, ainda mais da forma como você explica, é tão fácil de entender que uma criança consegue entender. Por que a gente não consegue mudar o mundo? Por que a gente não consegue fazer as coisas serem diferentes? Por que a gente não consegue fazer com que essas pessoas que só pensam em ter mais, em controlar mais, em mandar mais, em ocupar mais, como é que a gente não consegue colocar essas pessoas como os vilões que são? Do jeito que você fala, uma criança consegue entender. O que as pessoas deveriam fazer se você tivesse que falar uma coisa só? Ele olhou para mim, deu uma risada e falou assim: é isso que você falou. Pense como uma criança. E vendo o que a minha filha falou ontem, eu convido todo mundo que está assistindo, vendo essas cenas, sai um pouco dessa guerra de versão de eu estou certo, eu estou errado, aquele cara eu não sei o quê. Vamos pensar, você quer ver a gente conseguir entender o que está acontecendo? Pensa como uma criança. Uma criança olha e ela não quer defender uma versão. Uma criança olha e vê um monte de criança igual a ela morta, vê um monte de mãe chorando. Pensem como uma criança. E a guerra vai ficar muito mais fácil de entender.